Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora a nossa edição do Bom Dia Notícias. As informações de Erechim e do Alto Uruguai Gaúcho. E você vai ver, automóvel sai da pista deixando o motorista ferido em Cacique Doble. E também no interior de Barão de Cotegipe, outro motorista perde o controle e o carro cai em uma ribanceira de mais de 100 metros. Entre outros destaques, nós vamos ver que os municípios da região do Alto Uruguai começaram a decretar situações de emergência. Os primeiros deles foram Ponte Preta, Aratiba e Barra do Rio Azul. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nesta quarta-feira, olha, de muito calor aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho. Vamos para a nossa janela do Bom Dia, porque o tempo segue bastante seco. Hoje as máximas podem chegar a 40 graus aqui no Alto Uruguai Gaúcho. Nesse momento, a temperatura da casa dos 26 graus. Hoje, dia 29 de dezembro de 2021. E nós começamos o nosso Bom Dia Notícias de hoje falando de segurança pública e de trânsito. Um automóvel acabou saindo da pista em um trecho de curva, na RS 343 em Cacique Doble. Após bater na árvore, o veículo ainda capotou. Com a força do impacto, o motorista que estava sozinho no veículo ficou desacordado. Um automóvel modelo GM Cruze saiu da pista e se chocou contra uma árvore, vindo a capotar na tarde dessa terça-feira na RS 343, entre Sananduva e Cacique Doble. O acidente ocorreu próximo à área indígena. O local é uma curva e a principal suspeita é que o motorista tenha perdido o controle. De acordo com os bombeiros voluntários de Cacique Doble que atenderam a ocorrência, o condutor que estava sozinho no veículo estava desacordado. Ele foi socorrido e levado para o Hospital São Roque de Cacique Doble. Não há informações sobre o seu estado de saúde. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. E em Barão de Cotegipe, o outro motorista perdeu o controle do carro e acabou saindo da pista. O veículo caiu em uma ribanceira de mais de 100 metros. Um automóvel modelo Volkswagen Gol caiu em uma ribanceira na comunidade de Linha Paloma, no interior de Barão de Cotegipe. O acidente aconteceu no início da tarde dessa terça-feira. De acordo com populares, o veículo percorreu cerca de 100 metros barranco abaixo até parar. Apesar da força do impacto, não foram registrados feridos. Olha, o calor tem ajudado a aumentar os incêndios em vegetações. Pelo menos 2 cidades da região registraram casos. O forte calor tem contribuído para o aumento de focos de incêndio em vegetações na região. Em Erval Grande, a prefeitura emitiu um alerta para que a população evite queimadas, além de soltar fogos de artifícios e bitucas de cigarro, até mesmo pedaços de vidro próximo a vegetações secas, devido à forte estiagem. Nos últimos dias, foram registrados 3 incêndios no município, destruindo um galpão, parte de uma lavoura e uma plantação de eucaliptos, nas comunidades de Planchão, Pinhalzinho e Secção 7 de Setembro. Em Cacique Doble, bombeiros voluntários foram chamados para conter um incêndio na tarde desta segunda-feira nas margens da RS 343. Segundo os bombeiros, foram necessários 670 litros de água para conter as chamas, que provocaram fumaça, prejudicando os motoristas que transitavam pelo local. Tô bem, né? Lembrar aí sempre essa questão, né, gente? Não faça queimada. Hoje de manhã mesmo teve incêndio aqui em Erechim, desse incêndio de queimadas e tal. Não jogue bituca de cigarro na vegetação seca para quem vai viajar pela janela do carro. Cuidado, soltar fogos de artifícios, gente. Os bombeiros às vezes estão lá atendendo essas ocorrências e acabam não conseguindo chegar a tempo em uma outra, que pode ser um incêndio em uma residência, um local. Então, vamos tomar cuidado, evite as queimadas nessa época do ano. Olha, e a Polícia Civil apreendeu 9 pacotes que seriam arremessados no presídio aqui de Erechim. Olha, o pessoal tentou fazer uma compensação do ano, uma espécie de 13º de arremessos. Foi na tarde dessa terça-feira, após informações do setor de inteligência da Brigada Militar apontarem que um automóvel modelo VW Gol de cor branca estaria em atitude suspeita nas proximidades do presídio aqui de Erechim. Uma guarnição, então, realizou uma abordagem do carro lá na rua Pernambuco, sendo localizado com os ocupantes desse carro 9
9 pacotes característicos, aqueles que são arremessados no interior do presídio. Dentro dos pacotes foram localizados aparelhos celulares, 9 aparelhos que foram apreendidos. Diante dos fatos, os 4 homens que estavam no carro foram presos. Eles foram levados para a delegacia de polícia aqui de Erechim e logo após prestarem depoimento foram liberados. E olha, a situação da estiagem aqui na região do Alto Uruguai tem preocupado cada vez mais os produtores. Ontem, 3 cidades da região decretaram situação de emergência. Veja. 3 municípios do Alto Uruguai oficializaram nas últimas horas seus decretos de emergência devido à falta de chuva que vem provocando falta de água e prejuízo nas lavouras da região. Após uma reunião entre secretários e o prefeito, além de representantes da Defesa Civil, o município de Ponte Preta decretou situação de emergência nesta segunda-feira. De acordo com o prefeito, grande parte da produção de milho, silagem, produção de leite está prejudicada com a falta de água. Outra preocupação é a falta de água para o consumo humano e de animais. A situação é semelhante em Barra do Rio Azul, onde, segundo a prefeitura, os prejuízos ultrapassam o valor de 20 milhões de reais. O maior prejuízo está na lavoura de milho, estimada em 10 milhões de reais, seguido pela produção de leite, estimada uma queda de 30%, assim como na citricultura e na soja. A cidade de Aratiba foi outra a decretar situação de emergência na manhã desta terça-feira. De acordo com a Emater, o prejuízo do município deve chegar a 59 milhões de reais. Segundo a Secretaria do Município de Agricultura, caminhões-pipas estão abastecendo agricultores diariamente. São mais de 60 mil litros de água para consumo de animais e outros 65 mil litros para o consumo humano. Nas lavouras, as maiores perdas estão no setor de milho. O grão já chega a 25 milhões de reais, cerca de 70%. Já o milho silagem, com mais de 19 milhões de reais, 60%. Soja, com mais de 4,9 milhões de reais, 30%. A bovinocultura de leite, com cerca de 3,6 milhões, 50%. E a citricultura, com 3 milhões a 40% em prejuízos. De acordo com o laudo técnico emitido pela Prefeitura em parceria com a Emater, o potencial de dano futuro é alto em caso de permanência do déficit hídrico. Aproximadamente 980 famílias rurais de 39 localidades já sofrem algum tipo de perda em função de estiagem, inclusive com a falta de água para o consumo humano. A gente segue falando dessa questão de falta de chuva, da estiagem, que está preocupando muito os agricultores aqui. Vão passar essa virada de ano torcendo pela má chuva. E aqui em Erechim, a Prefeitura ontem emitiu um alerta sobre gastos desnecessários de água. É destaque no site do jornal Bom Dia. Olha, devido à baixa precipitação de chuva nos últimos meses, a Defesa do município aqui de Erechim alerta sobre os gastos desnecessários de água. Conforme a AGER, que é a Agência Reguladora dos Serviços, que acompanha aí os trabalhos da Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsã, que administra a barragem, que abastece o município, nessa semana, 20 centímetros baixaram o nível da barragem. Além dos rios Calele, Campos, Leãozinho e Ligeirinho, a transposição do Rio Cravo tem sido acionada, a média é 18 a 20 dias por mês, para poder bombar água para a barragem. O diretor administrativo financeiro da AGER, Edgar Radeschi, alerta que a população precisa ter consciência no uso da água. Outros destaques, você vê a Secretaria de Agricultura, disse que o abastecimento junto com a Emater está entregando água já para a questão do interior, né? Estima-se até o momento um prejuízo de 40% na produção de milho aqui em Erechim, 10% na produção de soja e 15% na produção leiteira. Depois da conclusão do levantamento dos números, o município deve decretar situação de emergência agrícola. Segundo o escritório municipal da Emater, no mês de novembro choveu aí o que equivale a 86 milímetros. Em dezembro, que precisaria 86 e choveram apenas 25. A estimativa é que no ano de 2021, ao todo, foram 440 milímetros de déficit hídrico comparado aos últimos anos. A Defesa Civil de Erechim destaca que as pessoas devem ficar atentas aí, cronometrar o banho, desligar as torneiras enquanto escovam os dentes, ensaboar todas as louças de uma vez só, limitar o uso da máquina de lavar, reaproveitar a água da máquina de lavar, não lavar calçada nem veículos e implementar a descarga aí com válvula de duplo acionamento, verificando e corrigindo vazamentos, além de fechar bem as torneiras. Tá aí um dos recados importantes para você, minha amiga, que está me assistindo nesse horário do meio-dia.
Se a gente não economizar, vai faltar água, viu? Não vai ser a transposição do Rio Cravo que vai salvar Erechim. 20 centímetros de água em uma semana é muito rápido para a barragem aí e a transposição pode não aguentar esse calorão que vai até metade de janeiro. Então, vamos economizar água, vamos botar consciência. Tem vazamento aí na sua rua de água da Corsan? Avisa a gente aqui, a gente vai mostrar o negócio para tentar corrigir o mais rápido possível, viu? Liga para a Corsan, liga aqui para o Bom Dia, que a gente vai até a sua rua mostrar. Não vamos perder uma gota sequer desse líquido precioso que é a água, viu? Porque se a gente não cuidar, vai faltar. E depois não diga que eu não avisei. Vamos seguindo com outras informações. A gente vai falar para você agora que a carteira de motorista terá um novo modelo em 2022. Veja. O Conselho Nacional de Trânsito publicou nesta terça-feira o novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. O documento começará a ser emitido a partir do dia 1º de junho de 2022, à medida que os condutores foram renovando ou emitindo a segunda via. Não haverá necessidade de troca imediata para o novo padrão. O documento poderá ser expedido em meios físicos, digital ou em ambos. A escolha ficará a critério do condutor. A nova CNH tem predominância das cores verde e amarelo, e a principal mudança é uma tabela para identificar os tipos de veículos que o motorista está apto a conduzir. Outra novidade é a inclusão da letra P para indicar que o condutor tem apenas a permissão provisória para dirigir, ou D para apontar que o motorista já tem a CNH definitiva. O documento também mostrará se o condutor utiliza a CNH para exercício de atividade remunerada e terá um campo para constatar as restrições médicas. A nova CNH manterá o QR Code já disponível nos documentos emitidos a partir de 2017. O código vai armazenar todas as informações do documento, inclusive a fotografia, com exceção da assinatura do motorista. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis é um imobiliário de confiança e qualidade, que tem sempre as melhores opções para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou o local ideal para a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, meu amigo, minha amiga. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, vamos seguindo com o nosso Bom Dia Notícias. Tá aí, Solar Imóveis para você. A gente vai para o rápido intervalo, na sequência a gente retorna com mais notícias aqui da nossa região. Fica aqui comigo que é rapidinho, já já eu tô de volta. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para cuidar da saúde dos nossos funcionários, contamos sempre com o trabalho da Unimed. É segurança que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano.
Novos desafios irão surgir, mas a gente segue juntos até o final. Prepare-se para um novo tempo, o mundo gira e não pode parar. Siga em frente, se reinvente, vamos juntos viver o futuro e recomeçar. Conheça as academias do Sesc, diversas modalidades para todos os públicos e para treinar onde você quiser ainda temos academia online. Acesse sesc-rs.com.br/academias. Sesc, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para curtir a vida, eu preciso cuidar bem de mim. Por isso eu escolhi a Unimed. É qualidade de vida que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Estamos novamente no ar com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência, ao vivo para você nesse horário do meio-dia. As informações aqui do Alto Uruguai Gaúcho. Calor aí, minha amiga. Tá calor? Olha, tá muito calor, hein? Quem tá me assistindo em outras partes do Brasil, o pessoal do Mato Grosso, dizendo que tá chovendo por lá, que essa chuva tem que vir para cá. Vamos dar uma olhadinha na janela do Bom Dia agora, para você que tá ligado com a gente. Tá aí, ó, céu azul aqui na capital da amizade. Temperatura segue aumentando, 27 graus nesse momento. E olha, o governo do Rio Grande do Sul enviou ontem o pedido de adesão fiscal ao regime de recuperação, viu? O objetivo é tentar recuperar as finanças do governo do estado. Veja. O governo do Rio Grande do Sul enviou nesta terça-feira o pedido de adesão ao regime de recuperação fiscal. A medida acontece após anos de negociação com a União, além de aprovação da Assembleia Legislativa das leis necessárias para adequação às mudanças na legislação federal e a elaboração de dezenas de estudos técnicos. A adesão do plano permitirá ao Estado uma série de benefícios financeiros, entre eles a retomada gradual dos pagamentos da dívida com a União e a possibilidade de contratação de operações de crédito com garantia do governo federal para a renegociação de outros passivos. A medida obriga o Estado gaúcho a realizar uma desestatização, ou seja, a venda de empresas estatais como a Corsã e o Banrisul, além de impossibilitar o concurso público de novos servidores sem a necessidade de reposição de cargos. E agora o meu recado é para os estudantes. Olha, atenção, na próxima segunda-feira abre o período de inscrições para os estudantes que precisam do Vale Transporte Urbano aqui em Erechim para ir para a escola, viu? Tem que fazer um cadastro no site da Prefeitura. Entenda na reportagem. A Secretaria Municipal de Educação de Erechim abre a partir da próxima segunda-feira, dia 3 de janeiro, o período de inscrições para o auxílio do Vale Transporte Urbano aos estudantes do ensino médio que residem a mais de 2 quilômetros da escola em que estão matriculados e que necessitam do auxílio de Vale Transporte Estudantil. As inscrições devem ser realizadas pelo site da Prefeitura de Erechim, clicando no banner na tela inicial. Todos os dados do formulário de inscrição devem ser preenchidos e, para confirmar o envio, é preciso esperar a mensagem enviado com sucesso. Para esses estudantes, as inscrições encerram no dia 31 de janeiro de 2022. A documentação necessária que deverá ser anexada é o comprovante de matrícula, o comprovante de endereço, o RG, CPF e a certidão de nascimento do estudante.
Vamos falar de saúde agora? E olha, o prefeito Paulo Pollis ontem gravou um vídeo distribuindo nas redes sociais falando sobre a importância da vacina da gripe. Além da vacina da Covid, o avanço da gripe aí tem assustado no Brasil, né? E é importante que as pessoas tomem também a vacina da gripe. Você vai tomar a vacina aí da Covid, já aproveita e toma da gripe, viu? Então fica essa dica do prefeito e agora a gente vai ver ela aí. Eu, por exemplo, semana que vem vou tomar minha 3ª dose da Covid e já vou tomar a da gripe também. Vamos ver. Se liga aí na fala do prefeito. Oi, pessoal. Eu estive por diversas vezes pedindo para vocês para fazer a vacina Covid. Nós já vacinamos 90% em 2ª dose da nossa população. E nesse aspecto, estamos protegidos. Agora, hoje, eu quero chamar a atenção para vocês da vacina da gripe. Aqui tem 200 vacinas. E aqui nós temos 10.000 vacinas. Agora, a enfermeira Ana vai falar para vocês como é que pode vacinar e onde pode vacinar. Ana. Então, essas 10.000 doses que temos em estoque aqui estão disponíveis a toda a população, mas em todas as unidades básicas de saúde no horário das 8h30 da manhã até as 16, até as 4 da tarde. Toda a população acima de 6 meses de idade pode procurar o BS e deve receber aí a sua vacina. Não há problema em fazer a vacina junto com outra vacina, mesmo com a vacina Covid. Não precisa ter intervalo entre a vacina Covid e a vacina influenza. E todo esse movimento é por causa de um alerta epidemiológico que o Brasil todo está enfrentando e o Rio Grande do Sul também está contemplado nessa situação. Em função aí das férias, viagens, visitas que as pessoas recebem de outros locais, é muito importante que todos façam a vacina da gripe. Então essa vacina disponível, ela oferece proteção contra essa cepa que está causando surtos no Rio de Janeiro, na Bahia e também aqui no Rio Grande do Sul. Ok, Ana. Olha, pessoal, esta semana muita gente está em férias coletivas. Tire alguns minutos, vá até o UBS. Porque você já sabe, lugar de vacina é no braço do nosso povo. Muito bem, né, gente? Vamos se vacinar. É o único jeito da gente vencer essa porcaria dessas doenças aí respiratórias, gripe e Covid. Agora a gente vai trazer o comentário do Igor Miller. Te liga porque opinião você também vê aqui. A seca continua gravíssima aqui no Alto Uruguai, se multiplicando, os prejuízos se multiplicam dia após dia, não tem previsão de chuva. As estimativas já são muito ruins, tanto na lavoura de milho, passando de 50% de prejuízos, o soja vai aumentando, chegando a 15%, afetando outras atividades, suinocultura, avicultura, fruticultura, enfim, toda a cadeia produtiva está sendo afetada em função dessa situação e gerando muitas perdas para o setor agrícola, que consequentemente amanhã vão se refletir também no meio urbano, na cidade. E nesse momento o apelo que se faz, né, da Defesa Civil aqui de Erechim e eu, entre outros órgãos, é porque a gente comece já a racionalizar o uso da água. A gente ainda não está tendo um racionamento em Erechim, a gente tem a transposição que está auxiliando o fornecimento de água, mas já se pede para controlar, racionalizar, não desperdiçar a água de maneira nenhuma. Então, quando for escovar os dentes, deixa fechada a torneira. Quando for lavar a louça, ensaboa os pratos, talheres, depois enxágua. Limitar o uso da máquina de lavar a roupa, que gasta muita água. E, se possível, utilizar aquela água para lavar calçada ou alguma coisa. Não lavar carro, não lavar calçada. Diminuir o tempo no banho. Todas essas pequenas ações se refletem num grande contingente, num grande conjunto de ações
e fazem efeito no que diz respeito ao uso racional da água. Então, esse é o apelo do momento. A gente ainda não entrou num processo de racionamento, mas do jeito que está, é muito provável que isso aconteça. E antes que isso aconteça, a população, nós todos, podemos contribuir com pequenas ações em casa para não desperdiçar água e não levar a essa situação mais crítica, porque depois é muito pior quando falta água durante o dia inteiro ou a noite inteira sem água em casa. Aí a situação fica muito mais grave. E as pessoas, as famílias sabem muito bem o que é isso. Erechim já sabe muito bem o que é isso. Não ter água na torneira, as pessoas, é simplesmente muito ruim. A gente pode ficar até sem luz, mas sem água dentro de casa não tem condições. Porque não se consegue fazer uma comida, não se consegue fazer a higiene pessoal, num calor, e aí fica simplesmente insuportável a condição de vida. Então, para finalizar, cuidar, não usar água, não desperdiçar e não fazer uso para qualquer coisa que não seja estritamente essencial. Todos, esse é o momento de a gente começar já a ter muita atenção, porque a situação fica a cada dia extremamente grave. E o campo está pagando um preço altíssimo nesse momento. E vai chegar a nossa conta também na cidade se a gente não tomar algumas iniciativas. Um bom dia e é isso aí. E olha, ele está de volta para falar do esporte. Eric Oliveira traz os destaques da dupla Grenal, Ipiranga e Atlântico para a gente a partir de agora. Boa tarde, Eric. Muito bem, Leandro. Boa quarta-feira para ti e para todos que nos acompanham no Bom Dia Notícias. Uma segunda-feira que foi bastante movimentada para o lado do Internacional, que teve a confirmação de Alexander Medina como novo treinador para a temporada de 2022. Uma terça que também teve a participação primária da direção colorada por parte do diretor executivo de futebol, Paulo Brax, indo até o Uruguai, até a Argentina conversar com o técnico uruguaio, para aí sim o Internacional entrar efetivamente no mercado de transferências e a partir de uma modelagem do novo time do Internacional, sim, porque o Inter quer passar por um processo de reformulação do seu elenco, aos moldes de El Cacique Medina, o Inter começa a pensar em 2022 agora também no grupo de jogadores. Depois da saída do uruguaio Diego Aguirre, o Internacional apostou em mais um estrangeiro e, curiosamente, mais um uruguaio. O El Cacique Medina chega com um contrato de 1 ano com uma cláusula de renovação automática que deve acontecer se o Alexander Medina conquistar um objetivo, que não foi deixado claro, não foi dito, não foi exposto pela direção colorada qual que é esse objetivo, mas informações de bastidores dão conta de que essa cláusula de renovação contratual automática diz respeito a uma vaga à Libertadores da América ou a conquista de um título, ou do Campeonato Brasileiro, ou da Copa do Brasil, ou da Copa Sul-Americana. O gauchão estaria como algo que não faz diferença nesse sentido, em termos jurídicos. Mas o Internacional deve ter um técnico, até algum cuidado que foi tomado pela direção do Internacional para fechar com Alexander Medina. Na noite da segunda-feira, não apenas Emílio Papaleuzinho, vice-presidente de futebol do clube, como também o diretor executivo Paulo Brax falaram para seus torcedores, como também revelaram algum incômodo, um certo incômodo, um descontentamento com parte da imprensa em relação ao pedido de um técnico e ao tempo também que o Internacional demorou. E foi uma entrevista bastante longa, que teve como principal personagem, claro, El Cacique Medina, mas que contou com uma longa explanação do Paulo Brax a respeito de várias questões envolvendo o treinador, grupo de jogadores e também algumas questões que vão de encontro ao caminho que o Internacional vai percorrer no ano de 2022, visto que, com essa primeira gestão à frente do Inter, acabou fazendo um campeonato brasileiro e, principalmente, a temporada toda, né? Eu falo em relação ao Campeonato Brasileiro porque foi a última competição disputada em que o Inter deixou a desejar e fez um campeonato abaixo da linha do medíocre, não apenas eliminado na Copa do Brasil por um time que foi rebaixado à terceira divisão, como também eliminado de forma precoce para o Olímpia na
nas oitavas da Copa Libertadores. Bom, mas entre os pontos e as questões que devem ser colocadas, a primeira é em relação ao que falou também Emílio Papaléu, sobre o tempo do Internacional, dizendo que o Inter não tem que prestar conta para a imprensa, mas sim aos seus torcedores, e que fará não ao tempo em que é imposto pela imprensa, ou imposto por alguns, do qual ele não citou nomes, mas disse que o Internacional vai se moldar a partir do tempo em que o Internacional achar que deve ser o necessário. Bom, o próprio Emílio Papaléu também revelou algumas críticas e um incômodo em relação a críticas que foram feitas pela própria imprensa, de um certo modo, falando que o Internacional, de fato, tardou em achar um novo nome, que o Internacional ainda não contratou nenhum jogador. Esses dois pontos são fatos. E também, claro, em relação a chamar a direção colorada de amadora. Isso ficou até, mais ou menos, que não a parte de todo o discurso, mas sim entrou com um momento que foi trazido por parte dos dois dirigentes como algo que precisou ser levado em consideração. Depois, se partiu para falar sobre o Alexander Cacique Medina, e algo bastante positivo, por mais que se tenha demorado, e sim, o Internacional não apenas demorou para rescindir o contrato com o Diego Aguirre, como nos bastidores já sabia que a opção não era permanecer com o Diego Aguirre. O Diego Aguirre seria substituído. Então, por que demorar tanto? Se o Diego Aguirre não iria permanecer, independente se fosse treinar a seleção uruguaia, como não aconteceu, para que não tomar uma decisão? Então, a direção do Internacional, de fato, demorou. E essa prestação de contas, aí eu concordo com o Papaléu, ela tem que se dar para a torcida, não para a imprensa. Mas a imprensa é apenas o ponto de encontro com a torcida. Então, é preciso tomar bastante cuidado. Não entro nessa discussão, mas falo em relação ao tempo do Internacional. Acho que, de fato, o Inter acertou, se nós formos fazer uma análise em relação ao tempo. O Emílio Papaléu falou a esse respeito. Se nós formos fazer uma análise nesse sentido, nós podemos entender que o Internacional não fez mais do mesmo, não fez mais do óbvio. Foi trazer um outro profissional de um outro país que estava fazendo um outro trabalho, e acho até que isso pode ser positivo em algum certo sentido. Claro, demorou um pouco, nós já estamos no penúltimo dia, né? No início da semana, nós já estamos no antepenúltimo dia para o final do ano de 2021. O Internacional demorou, sim, mas teve um pouco de cautela para escolher qualquer nome que estava disponível. Claro que nós também temos nomes no mercado de treinadores que é um pouco escasso, então o Inter foi talvez um pouco ousado, eu acho que teve um pouco de ousadia, sim, para trazer o Alexander Medina, e conseguiu. Claro que é preciso trazer em consideração que estava com um contrato com o Tadieres, da Argentina, que precisou ser rescindido para ele estar disponível no mercado para conseguir fechar com o Internacional. Então, nisso eu vou concordar com o Papaléu. Se falou, né, o Papaléu falou a respeito de muitas coisas, e o Paulo Brax mais ainda, principalmente sobre essa mudança de fotografia do grupo de jogadores, que cabe também ao novo técnico. Nós vamos comparar a forma de jogar, você falou até uma semelhança com o Eduardo Cudê, que aí na forma de jogo eu posso dizer, na personalidade, como se comporta os dois treinadores, aí eu posso concordar sim. São dois castelhanos, dois treinadores que trabalharam na Argentina, que têm esse perfil de à beira do gramado serem bastante incisivos, bem diferente do que era o Diego Aguirre, mas no modelo de jogo, aí falando sobre o modelo de jogo do Eduardo Cudê para o Alexander Medina, são bastante distintos. Mas eu falo em relação à personalidade. O Alexander Medina tem uma personalidade bastante diferente do Diego Aguirre, que era mais comedido à beira do gramado, um tanto quanto calmo e até melancólico, como foi que comandou o Inter nesses últimos meses. Mas o Alexander Medina chega para fazer exatamente aquilo que falou Paulo Brax, nas palavras dele, uma mudança de fotografia. E aí já vai de encontro ao que o próprio Paulo Brax falou sobre essa mudança de perfil do elenco. E como o Inter vai se comportar, porque tardou, né, por mais que eu queira ter defendido a direção do Internacional, ok, demorou um tempo um pouco maior, mas escolheu até foi assertiva a contratação da Alexander Medina, só os fatos dirão, mas eu acho que teve um pouco de ousadia, pensou um pouco mais, mas os fatos dirão se o trabalho da direção do Internacional, o próprio trabalho do Medina, serão consistentes e vão comprovar que, de fato, a direção acertou. Mas o tempo, ele demorou. O Internacional
Internacional ainda não anunciou nenhuma contratação, nenhum novo nome, e agora vai para o mercado de transferência, vai ter um pouco de dificuldade, porque todas essas conversas já deveriam ter sido encaminhadas e que a direção do Internacional ainda não conseguiu fazê-lo. Mas, segundo Paulo Brax, isso não quer dizer que terão novidades, até porque jogadores saíram e novas peças devem vir para a reposição. Ele citou 5 peças. Ele citou um lateral direito, um volante, um centroavante e 2 pontas. É bom lembrar que a forma como joga o Alexander Medina é com 2 jogadores de ponta, que jogam pela extrema, pela beirada. O Internacional hoje, no seu plantel, ele não tem jogadores com essa característica. O El Cacique Medina joga de uma forma diferente do Diego Aguirre, também, como eu havia falado, do El Chacho Coudet. Ele costuma jogar com um esquema com 4 defensores, 2 volantes, como jogava o Diego Aguirre, mas com pontas, com um 4-2-3-1, com um centroavante e 2 jogadores de movimentação pelo lado de campo. A informação do El Cacique Medina é que os times dele são bastante agressivos, são verticais, então não são times que gostam de jogar de forma reativa, jogam de forma propositiva, sim, mas quando tem a posse de bola vão com bastante agressividade e tem algo bastante bastante definidor na hora de atacar, tem bastante eficiência na hora de atacar, com poucos passes gosta de definir as jogadas. Essa é a forma como joga o El Cacique Medina. E em relação ao grupo de jogadores, esses 5 nomes, além da comissão técnica que deve ser formada pelo Medina e mais 6 companheiros, incluindo preparador físico, auxiliares técnicos e também auxiliar de desempenho. Alexander Medina já deve comandar o Internacional em todo o mês de janeiro, e principalmente na estreia do Campeonato Gaúcho. E os novos nomes que devem surgir com conversas do Paulo Brax e também do novo técnico, já para o Internacional efetivamente já encaminhar algumas negociações. E a partir daí, nós já começamos a pensar em 2022 com um novo nome e com algo um pouco mais concreto. O Grêmio também, Leandro, com informações importantes da saída de jogadores, nem tanto, mas com novos nomes que chegam, porque Janderson foi anunciado de forma oficial, jovem que estava no Atlético Goianiense, emprestado pelo Corinthians, jogador do Corinthians, 22 anos, é atacante, é um nome que podem alguns contestar. É bom lembrar que o Grêmio está na Série B. Então, alguns nomes que, num primeiro momento, podem até surpreender a torcida, na Série B podem ser bastante utilizados. Além dele, o Bruno Alves, zagueiro do São Paulo, pouco jogou no São Paulo, não chama atenção, não me encanta. O Orejuela, que já esteve aqui em 2020, também do São Paulo. E o Nicolas, reserva do Atlético Paranaense, conquistou a Copa Sul-Americana nesse ano. Alguns jornalistas da capital já têm dado como certa e cravado a confirmação de Benítez, que passou pelo Vasco da Gama, jogou também pelo São Paulo, jogador que é do Independiente, que joga na articulação. Não é um jogador que joga na mesma função do Campaz, porque o Campaz é mais que um meia atacante que joga com velocidade do que o próprio Benítez. É um jogador que tem característica diferente, mas joga mais ou menos que numa função semelhante, não a mesma, semelhante no setor de meio de campo. É um jogador que teve uma boa passagem pelo Vasco, que para a segunda divisão poderia, assim, ajudar bastante o Grêmio. Em relação às saídas, eu acho que o Grêmio acerta muito mais do que nas contratações. Pelo menos já anunciou. O Internacional, do outro lado, ainda não anunciou ninguém. Incluindo a lista, desde o início do mês de dezembro, que teve Rafinha, Diego Souza, Cortez, Wanderson, Juan, Borja, Luiz Fernando e Léo Pereira. O Alisson também faz parte dessa lista, uma grande lista. E agora, as grandes dúvidas, a principal delas é sobre a saída do Douglas Costa. Vai sair ou não? O presidente Romildo Bolzano Júnior e Denis Abraão já revelaram que o desejo, sim, do Grêmio é romper o contrato com esse jogador, não tem como mantê-lo na Série B, é algo que não está acessível para o clube. O Douglas Costa e o seu empresário já receberam proposta do Qatar e estão, sim, com algumas investidas para uma possível saída. Mas, até então, o Douglas Costa é jogador do Grêmio. O São Paulo mostrou interesse, o Atlético Mineiro com o Cuca tinha mostrado interesse, mas o Cuca não é mais técnico do Atlético Mineiro, pediu demissão nessa semana. Então, os caminhos do Douglas Costa e do Grêmio ainda permanecem juntos, pelo menos nessa semana. No ano que vem, tudo pode mudar. Muito bem, Leandro. Uma boa quarta-feira para ti. Voltamos amanhã com mais informações, com certeza, sobre Grêmio Internacional, o Ipiranga, que agora se despede do pessoal do seu grupo de jogadores para as férias. E em janeiro, tudo começa com bastante intensidade. Um abraço para ti e boa quarta-feira a todos.
Valeu, gente. Mais informações do esporte, jornalbomdia.com.br. Vamos ver as informações da previsão do tempo com a nossa meteorologista jornalista, Tayane do Carmo. Te liga. Oi, gente! Vamos ver como ficará o tempo nesta quarta-feira aqui no Alto Uruguai Gaúcho. Olha só, de acordo com a Climatempo, esse calor e com o predomínio do sol na maioria das cidades vai continuar ao longo desta quarta-feira aqui na região. As temperaturas continuam acima dos 30 graus e a sensação de abafamento também. Por causa desse calor todo, em algumas cidades pode acontecer aquela chuva passageira de verão que deve ser acompanhada de temporais mal distribuídos. Isso tudo está acontecendo, essas mudanças no clima, porque existe uma massa de ar quente e úmida atuando aqui na região sul do país que impede a formação de nuvens carregadas maiores de chuva. E aí nós temos somente aquela chuva passageira de verão. Vamos dar uma conferida aqui nos dados. Nós temos aqui em nossa tela, em Erechim, a mínima será de 18 graus e a máxima chega a 34. A umidade do ar fica em torno de 19% e não há previsão de chuva. Já em Aratiba, a mínima será de 22 graus e a máxima chega a 38. A umidade relativa do ar fica em torno de 15% e pode chover cerca de 5 milímetros. Em Sertão, a mínima será de 18 graus e a máxima de 35. A umidade do ar fica em torno de 19% e não há previsão de chuva também. Nós lembramos para você que mais informações em relação à previsão do tempo você acompanha durante a nossa programação. Muito bem, meu amigo, muito bem, meu amigo. Bom Dia Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no site www.tvbomdia.com. Uma ótima quarta-feira para você, tudo de bom. E amanhã a gente se encontra aqui, hein, ao meio-dia, com mais notícias de Erechim e da nossa região. Beijo no seu coração, meu amigo, minha amiga. Tudo de bom para você e logo eu tô de volta. Até lá.